Então, vamos ficar de pé. Eu quero convidar Ana Carolina, Maria Carolina, fazer essa oração com toda a igreja. E já quero convidar o pastor liberar para estar transmitindo a ministração. Amém? Eu já falei, se prepare em sua casa a palavra que você pode ser pego aqui. Amém? Surpresa. Cumprimento a maravilha, com a paz do Senhor, amém. Para mim é um grande prazer estar visitando vocês, é pela segunda vez que eu encontro. Eu vim a primeira vez no encontro de Barros, mas essa igreja é uma igreja muito calorosa, eu me identifico muito com igrejas assim, igrejas pintadas, igrejas que glorificam o nome do Senhor. E essa noite nós estamos aqui unicamente para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao trono do Pai. Aleluia! Queremos essa noite porque Ele já se faz presente neste Glória lugar. a Deus! Deus maravilhoso, Pai eterno, todo-poderoso. Obrigado, ó Pai, por mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Poder te adorar e te glorificar, ó Deus maravilhoso. Ó Deus maravilhoso, vai derramando, Senhor, nesse lugar. Vai dando, Senhor, essa palavra, eu não trago a palavra, eu já estava apenas acostumado. Mas Deus irá prover uma palavra aqui maravilhosa, né? Glória a Deus! Aproveitando que os irmãos estão de pé, hoje, como é culto de família, eu quero trazer uma palavra. Hoje vamos falar o paraíso do nudismo. Aleluia, Deus! Que é o jardim do Éden, né? E culto de família também se refere à família. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no último versículo, que é o versículo de número 25. Amém? Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 2, aleluia! Versículo 25. Só o Senhor é Deus. E diz o seguinte: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aleluia! Repita comigo: e não se envergonhavam. Glória a Deus! Aleluia, Deus! É como era bom antigamente, né? Poder sentar, meus irmãos. A melhor fase da nossa vida é quando nós somos criancinhos, né? Aleluia! Porque nós ficamos pelados, né? Não importa se tem alguém nos olhando, não importa se tem criança nos olhando ou se tem adulto nos olhando, nós não estamos nem preocupados, né? E hoje essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, vem a calhar com ficar nu, tirar a sua capa, tirar o seu capacete. Ou seja, nós estamos no século 21, o século da internet, onde ninguém fala mais com ninguém, tudo é via WhatsApp, tudo é via e-mail, né? Tudo, ou seja, ainda um tempo desse, quando o WhatsApp ficou fora do ar, aí puseram assim, que a mãe estava, nossa, como eu estou feliz, hoje eu vou conseguir falar com a minha filha, né? Porque tudo é via WhatsApp, né? Então, nós temos essa dificuldade de estar falando para as pessoas os nossos sentimentos, ou seja, até para nossa esposa ou para o nosso esposo, né? Nós não falamos o que sentimos, nós não tiramos
a nossa roupa, ou seja, para chegar para o seu cônjuge e falar o que deve ser e o que não deve ser, né? E nessa noite, meus queridos, eu quero te dizer que você tem que ficar nu. Você tem que tirar a sua capa da sua vergonha, né? Porque muitas pessoas têm vergonha de falar. Aleluia, Deus. Os Estados Unidos, que é muito mestre em fazer pesquisas, ele fez uma pesquisa perguntando qual era o maior medo das pessoas, e o maior medo das pessoas era falar em público, né? Ou seja, muitas pessoas têm medo de falar. Ou seja, quando nós estamos, até mesmo a gente é acostumado a vir pregar aqui no púlpito, mas no dia que você vai trazer uma palavra, que dá tremor no coração também, né? Então, meus queridos, e hoje eu quero te dizer que nós devemos ser como as pessoas de antigamente que falavam. Vamos ver só. Primeiro vou falar só um pequeno tal, né? Porque muitas vezes nós, no dia a dia, nós temos muitas vezes as pessoas que trabalham, né? Aí tem, nós não abrimos com nossos parceiros e com nossos colegas de trabalho para contar nossas dificuldades para eles, né? E na nossa casa nós também não falamos com a nossa companheira ou com nossos filhos, né? Muitas vezes o filho tem medo de falar com o pai alguma coisa que ele sente, né? Por exemplo, se o seu filho tem tendência de homossexualismo, por exemplo, se ele chegar para o pai e disser que a tendência dele a atração dele é homem, o pai jamais vai querer aceitar isso, né? Ou seja, a nossa cultura não está preparada para aceitarmos isso, né? Se a filha, a mesma coisa com a filha mulher, se chega geralmente as filhas conversam mais com a mãe, se chegar para a mãe e disser que ela tem afinidade por outra mulher, a mãe também jamais irá aceitar isso, né? Ou seja, nós não ficamos despidos para falar a verdade, né? Aleluia, Deus. Lá na Bíblia, em Gênesis, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 10, quando veio aquela escassez, aquela fome, e Abraão, eu vou ler só aqui esse versículo 10, que diz: contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre a terra de Canaã, e Abraão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, ou Sara, a sua esposa, e ele disse o seguinte: escuta com atenção, tu és mulher muito bonita, portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegrarão. É a mulher dele e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico que dizes que és minha irmã, para que me tratem bem, dou consideração a ti, e por tua causa conserve também a minha vida. Quando Abraão disse aqui para Sarai, dizer que ela era irmã dele, de certa forma ele não estava mentindo, porque na realidade Sarai, ou Sara, era a irmã dele, né? Mas aqui, ou seja, aqui ele
tirou a roupa. Ele tirou a roupa para dizer para Sarai que ele dissesse isso. Por quê? Porque ele estava com medo de ser morto. Agora veja bem, Abraão, o pai da fé, com medo, né? Ou seja, mas ele teve coragem de tirar a roupa e dizer para a esposa dele que fizesse esta colocação para que ele não morresse, né? Ou seja, dizer, é melhor ser chifrudo do que morrer, né? Ou seja, mas ou seja, e ele, como pai da fé, teve medo de morrer, né? Quando Deus fez o homem e pôs lá no jardim do Éden, e ambos viviam luz, né? Ou seja, diz que a roupa dele era uma luz, ou seja, eles, como não tinha pecado, eles não viam a tal nudez. Mas aí Deus foi lá a Adão lá. O rico pegou o Adão, está aqui esse jardim bonito, você vai ficar aqui, vai cuidar desses animais, vai pôr na mãe nos bichos, macacos, nas vacas, etc. Tal. E assim Adão fez, né? E Deus sempre estava conversando com Adão todo dia, né? Todo dia, lá para o meio-dia, ele ia lá conversar com Adão. Mas Deus viu que Adão vivia sozinho, né? Aí ele disse, não é bom que ele viva só. Fez o Adão dormir, como todo mundo já sabe, e fez uma mulher para Adão, né? E Adão acorda, meio sonolento ainda, e vê aquela mulher lá, né? Nossa. E ele já foi dizendo, não posso, tu és minha carne, meu osso, e ele vem para cá, né? E Adão já tomou posse da mulher lá, né? Ou seja, aí já houve uma intimidade lá, né? Em que ninguém estava preocupado, porque ambos estavam nus, mas ninguém via que um estava no do outro, né? Até que conversar vai, conversar vem, e Eva gostou muito daquela árvore que estava lá no meio do jardim, e chega a serpente muito cheia de astúcia, e fala, já sei, vou falar para ela que pode comer daquela fruta, né? Disse que era uma maçã, e ela diz assim, né? Você pode comer da maçã, que a maçã não engorda. Então, não precisa fazer regime, você pode comer da fruta. E foi aonde Adão comeu a fruta, e Deus, quando chega lá para o entardecer, Deus, a partir daquele momento, ele só vinha à tardezinha conversar com Adão, e Deus notou que havia algo estranho, porque quando ele chamou, ninguém apareceu na presença dele. E era acostumado quando Deus chegava, quando Jesus chegava, que é o mesmo Deus, Adão já estava lá para conversar com ele, porque era um diálogo que todo dia eles tinham lá, e Adão ia fazer o seu relatório dizendo qual dos bichos ele tinha posto, o que ele tinha criado, o que ele tinha feito, e os animais viviam em paz também, a onça não comia o lebre, e assim vivia tudo em paz, né? Porque havia uma harmonia, mas a partir do momento do pecado, aí veio a nudez. Aí diz que Eva e Adão procuraram folhas lá para se vestir, né? Até que Deus chegou e disse, não, eu vou fazer uma roupa para vocês, e vocês agora irão comer do fruto do seu suor. Aleluia! Ou seja, então a partir desse momento, houve também se tirou a roupa, quando Adão ficou nu perante a esposa, ou seja, a roupa dele, que era a roupa que ele tinha, que era a luz lá, foi tirada por causa da desobediência, né? E diz que o pecado não foi nem da Eva, e sim do Adão. Diz que o pecado é culpa do Adão, né? Então Adão é que é o culpado pelo pecado.
Então vamos também na Bíblia, lá em Gênesis 16, versículo 2, aqui já é o contrário. Primeiro foi Abraão dizendo que Sarai fosse lá e dissesse que era irmã. Agora no capítulo 16, no versículo 2, é o contrário. E diz: então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse a luz, portanto, toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. Aleluia. Ou seja, quando deve ter sido a Sara tirar a roupa ali para Abraão, dizer para ele que tomasse a sua serva egípcia Agar para que habitasse com ele, para que os dois ficassem juntos e tivessem filho. Ou seja, hoje jamais que o pastor Giovanni, se a pastora Francilene dissesse: não, eu não posso ter filhos, então toma a irmã Gessinã e vai ter filho com ela, jamais de maneira alguma ela iria aceitar isso, Jamais nós iríamos tirar a roupa dessa maneira, nunca nós iríamos fazer isso, Mas a Sara tirou a roupa para Abraão nesse momento aqui, Ou seja, nesse momento tão difícil para ela, e depois do acontecido, Deus veio e ela teve filho, Aleluia. Então, meus irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 9 também, há outra passagem aonde a mesma Sara vai dizer para Abraão, aqui ela diz: olha, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seus filhos Agar, e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Aqui também é outra passagem aonde a Sara está tirando a roupa para Abraão. Ela está dizendo que não aceitaria mais o filho da egípcia juntamente com Agar lá, porque vivesse com eles, E Abraão aceitou. Foi difícil para Abraão, Ou seja, expulsar o próprio filho, Porque Abraão considerava ele como filho. Abraão expulsar o próprio filho, mas primeiro Abraão teve com Deus, pediu permissão de Deus, e Deus disse para ele: não, você pode fazer o que a Sara está falando. Ou seja, Abraão também foi tirar a roupa perante Deus, e Deus disse: não, você pode fazer isso, e seu filho não sofrerá consequências, Ou seja, e com muito pesar, Abraão expulsou Agar, a egípcia, juntamente com o filho dela, onde ele entregou só um cantil de água para eles atravessarem o deserto, E mais nessa travessia do deserto, Deus proveu outras coisas para o filho de Abraão, E isso, meus irmãos, isso aí é você ficar de espírito para alguém. É você, a mesma coisa, você deve chegar para Deus também, ficar de espírito perante Deus, contar tudo que você está passando no seu coração. Porque diz a palavra que se nós só pensarmos, já estamos pecando, não é verdade? Ou seja, ele diz: não cobiçai a mulher do próximo. Ou seja, então se nós só pensarmos de cobiçar a mulher do próximo, nós já estamos pecando, Ou seja, é por isso que nós devemos primeiro, o nosso coração,
nós temos que tirar, diz que a boca fala que o coração está cheio, né? Então, primeiro nós devemos esvaziar o nosso coração. Primeiro nós devemos que nosso coração só esteja coisas boas. Aleluia. Primeiro nós devemos que nosso coração só tenha bondade, só tenha amor pelo próximo e não maldade, né? Aleluia. E nós devemos sempre estar falando para as nossas esposas, falando para os nossos filhos, tudo aquilo que ele deve seguir, né? Ou seja, porque se nós não falarmos, aí ele vai para o mundo e o mundo vai falar com ele, mas da maneira do mundo. É como nós vimos a você. Por que existe tantas coisas aí no mundo, com famílias que acontecem? Quando vai ver, a mãe diz: eu nem sabia que estava acontecendo isso. Mas por quê? Porque ela não tirou a roupa para o seu filho, não chegou e sentou com ele e não falou com ele. E isto nós devemos na nossa família ter uma comunhão com a nossa família, porque todo dia nós devemos sentar com a nossa família, nós devemos almoçar junto com a nossa família, nós devemos jantar junto com a nossa família, né? É lógico que muitas vezes os nossos afazeres lá fora não tem tempo para nós almoçar, mas pelo menos no jantar que estejamos todos juntos, né? Aleluia. Pelo menos que à noite tenhamos um pouco de tempo para conversarmos com nossos filhos, ou até mesmo quando o filho é pequeno, você se vai para a igreja, leve-o contigo, ensine a palavra do Senhor para ele, porque quando ele estiver na idade adulta, ele irá te agradecer pelos caminhos que você ensinou, pelos caminhos que você ensinou, né? É por isso, meus irmãos, que nós devemos sempre estar em comunicação, tendo comunicação com a nossa família. E não só no nosso serviço também, porque muitas vezes lá no nosso serviço nós não conversamos com o nosso colega de trabalho. Muitas vezes nós temos, aí chega uma outra pessoa para trabalhar, aí o dono da empresa apresenta ele, dizendo: isso aqui nós temos mais um companheiro. Aí o colega que fecha a fica de olho dele, aí vai ver que o cara é mais esperto, é melhor do que ele. Aí ele, se ele chegar, ele tem que ter coragem de chegar no patrão: o fulano de tal é bom, ou seja, elogiar o fulano de tal, o patrão dizer, e não ele chegar lá e dizer: patrão, esse fulano de tal veio para subir meu lugar, né? Não, o patrão jamais vai dizer para ele que sim, né? Ele vai dizer: não, ele veio para somar, né? Certamente. Não houve uma tiração de roupa naquela hora, né? Ou seja, então você tem que chegar e dizer para o seu patrão: muito obrigado por ser mais uma pessoa aqui para me ajudar, porque a tarefa era árdua e eu preciso aprender mais. Hoje em dia, a gente trabalhando, nós precisamos que haja uma reciclagem no mercado, porque o mercado é muito amplo, ou seja, e cada dia está aparecendo mais valores, né? E nós não podemos ficar acomodados só fazendo aquilo que nós é designado de Deus. Nós temos que procurar a saber, a estudar mais, para que nós possamos estar aperfeiçoando. Isso é tirar a roupa. Quando nós vamos para a faculdade, nós vamos aprender uma profissão. Isso é tirar a roupa, né? Porque nós precisamos, o que nós aprendemos, nós precisamos também ensinar para outras pessoas. Nós não podemos ficar só conosco, não. Eu sei fazer isso, jamais eu vou ensinar para o Giovanni, porque eu não quero perder meu emprego, né? Ou seja, se você ensina para o Giovanni, você está valorizando mais a sua profissão. Aleluia, né? Glória. Ou seja, isso é tirar a roupa, isso é acrescentar valores, porque é isso que nós precisamos no dia de hoje, né? E meus queridos irmãos, e nós, a cada dia que passa, nós vemos que o mundo está se evoluindo mais, né? Hoje, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, você
não ficava sabendo de notícia nenhuma hoje. Mas hoje, se nessa hora acontecer um atentado lá nos Estados Unidos, na hora que o cara estiver atirando lá, na mesma hora você já está sabendo aqui, né? Ou seja, o meio de comunicação hoje está na velocidade da luz, né? Ao mesmo momento que está acontecendo lá, você já fica sabendo aqui. E nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos também estar atentos para a vinda de Jesus, né? Porque diz que os tempos irão mudar, os sinais dos tempos você irá ver. E para que você veja os sinais da volta de Jesus, você tem que estar com o Espírito Santo também, não é bem? Glória a Deus. Eu, como não estava muito preparado para trazer a mensagem hoje, eu quero pedir perdão aos irmãos, né? Se a palavra às vezes não foi bem explícito, né? Mas na próxima oportunidade eu estarei me preparando mais, pastor. Até que hoje eu estava lendo, eu não ia nem falar nesse texto aqui, hoje eu estava vendo uma outra mensagem que eu estava vendo, aqui está lá em Lucas 5, dos demônios lá, daqueles demônios que foram lá nos corpos, lá, né, eu estava vendo o Gadareno lá, mas, ou seja, é interessante que naquela passagem lá de Lucas 5, e aquela mesma passagem ela é contada em Mateus, e a mesma passagem ela é contada em Marcos, né? Lá em Mateus, ele dá um pouco, porque lá em Lucas e Marcos, fala que era um endemoniado que saiu lá do cemitério lá em Mateus fala 1 e 2, né? Mas não importa, ou seja, ambos estavam com aquela caixa de espírito, né? Ou seja, é onde engraçado que naquela época lá os maiores criadores de porcos eram os judeus, não comia carne de porco, né? Mas eram os maiores criadores de porcos, eram os judeus e vendia para os gentios, né? E os judeus teve um prejuízo grande, né? Porque aqueles que eram a casta de demônios, então tinha que ser muitos porcos para que aqueles demônios penetrassem nos porcos e caíssem na água, né? E o judeu não quis questionar Jesus, ele falou, não, deixa pra lá, pode ir embora, né? E Jesus seguiu viagem, né? E o gadareno que ficou sarado queria ir com ele. E ele disse, não, você vai para sua casa e você está curado, né? E Deus abençoe a cada um que esteve aqui presente nessa noite. E eu passo para o pastor Giovanni para dar uma. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor liberado pela palavra que foi ministrada em nossos corações. Quinta-feira, o culto de libertação às 19h30. Eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus, porque quando a igreja ora e a igreja consagra, Deus ele manifesta poder, amém? Então eu quero te convidar, você que puder estar consagrando, amém? Exclusivamente para o culto de libertação, consagra, profetiza, amém? Para que Deus venha operar milagre, para que Deus venha fazer prodígios e sinais acontecer neste lugar, amém? Então, querido, tudo isso que está acontecendo nessa igreja é resultado das orações, é resultado daquilo que nós apresentamos ao Senhor, amém? Então, domingo de manhã na escola bíblica, à noite, 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. E eu estava pensando adiar aquele culto que eu falei, o culto do avivamento, que estava no dia 2, eu estava pensando adiar, mas eu resolvi, amém, estar realizando esse culto dia 2 de julho mesmo, vai dar no sábado. Já liguei para o pregador ontem, ele me confirmou, vai estar aqui uma bênção, amém, é um canal, está nas mãos de Deus, eu creio. Amém? E todas as vidas que entraram
nesse lugar eles possam sentir a presença, para que seja uma noite também, amém, de libertação, seja uma noite de cura, seja uma noite de arrependimento, que vida vem nesse lugar, verdadeiramente ele vem aqui e ele possa render ao Senhor nesse dia. Então esteja orando, dia 2 de julho, às 19 horas, no sábado, nós vamos estar aqui juntos, adorando e celebrando na presença do Senhor, amém? E dia 20 vai ter aqui, ó, nós estamos de novo na aliança com o pastor Carlos, e aqui vai ser o segundo encontro de paz, vai estar acontecendo aqui no dia 20 de agosto, em nome de Jesus. Então dia 20 de agosto, o segundo encontro de paz vai estar realizando aqui no dia 20, em nome de Jesus, amém? Convido você a ficar de pé, amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus, mas antes de orar, eu quero estar apresentando, amém, o nosso irmão Ercílio e a Maria Caroline, que vem nessa noite nos visitar, trazer um convite para toda a igreja, para o seu casamento, para esse matrimônio. Eu creio que Deus está no negócio e vai ser bem em nome de Jesus. O que nós podemos dizer a eles? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, essa igreja ama você, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tem mais alguma vez? Não, acho que é só isso que vem, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Só isso mesmo? Eu gostaria que no final você fizesse uma oração. O pastor José Maria voltou a fazer quimioterapia, também está com hepatite também, né? Deu hepatite também. E a irmã Nilza pediu uma oração, a pastora Nilza pediu uma oração. O pastor José Maria mora aqui bem pertinho da frente. E nós vamos estar orando também por aquela pastora, amém? Eu fiz um desafio aqui no domingo, acho que a maioria dos irmãos esqueceu. Eu recebi aqui ontem do pastor Jacil, amém? Mas se você ainda quiser trazer, quinta-feira tem culto, ou quarta-feira amanhã, se você quiser trazer, nós já temos ali algumas coisas, amém? Nós vamos estar levando hoje. Era para o irmão Cid levar, mas eu vou levar até a casa da irmã Francinei, porque eu não sei ainda onde a pastora mora. Mas nós vamos estar orando por essa pastora também, a pastora Vanusa, amém? Pedir ao Senhor que venha realizar um milagre na vida dela, que seja tudo conforme a vontade de Deus, amém? Então coloque o pastor José Maria e a pastora Vanusa nessa oração, em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai que está no céu, eu quero nesta hora apresentar a vida do pastor José Maria nas tuas mãos. Meu Deus querido, toca ali nas cordas vocais daquele homem. Toca, meu Deus querido, do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és o Deus que pode, Pai, fazer aquilo como ele não pode. Tu és o Deus que vai além da medicina. E aqui existe uma igreja que creia pelo sonho da fé. Que ainda no século XXI ainda existe um Deus que verdadeiramente pode fazer acontecer. Então Deus toca na vida daquele homem. Aquele homem tem enfrentado, Deus, uma batalha. E tu sabe que ele é teu escolhido. Ele é um homem, Deus, que foi patronado no teu evangelho. E hoje encontra nessa situação. E nós peço, Deus, que derrama da tua unção. Toca agora, meu Pai, naquele canceroso, meu Pai. Vai destruindo, vai abolindo, vai destruindo agora. Vai queimando com o fogo do céu, meu Pai. Faça uma grande obra agora na vida daquele homem. Deus, visita a tua esposa, o teu filho, meu Pai. Oh Deus, tu és um conforto, meu Pai, em cada coração. Espírito Santo, nós entregamos também nas tuas mãos a vida da pastora Vanusa, meu Pai. Para a medicina diz que está lascado, não tem mais jeito, Deus. Talvez a medicina já decretou o estado de óbito, meu Pai. Mas ainda existe uma igreja, ainda existe uma geração que não abre mão, não desista, que profetiza, meu Pai. Então Deus visita agora a pastora Vanusa. Oh Deus, libera uma tocha de fogo que consome, meu Pai, aquele câncer, meu Deus. E faça, meu Deus, executando nessa noite o teu poder. Ah, Senhor da glória. Quando o sonho humano é impossível, mas para Deus tudo é possível aqueles que creem. E nós liberamos, meu Deus, essa palavra, essa oração, e acreditamos numa grande possibilidade de um Deus que é infinito, de um Deus que é misericordioso. Então, Deus, assim nós te louvamos, Pai. Amém, Jesus. Querido Deus e amado Pai que está no céu, eu quero nesta noite te louvar. Eu quero agradecer ao Senhor por mais um culto que foi realizado nesse lugar. E eu quero nessa noite, como antes
você possa ser depois transformante da presença do Senhor. Ei, chorou, que andaste de conveniência. Glória a Deus, aleluia. Eu peço, meu Deus, que seja hoje a vitória da tua vida. Seja no teu casamento a graça de uma vida plena de conquista, de sucesso. Porque pode ainda te levanta toda hierarquia maligna para te destruir. Mas existe um Deus do céu que advoga a tua causa, os teus problemas. Eu quero nessa noite, Deus, onde eu tiver a nossa família, visita minha esposa ali no trabalho, Deus. Acampa anjos em volta daquele lugar. Neutraliza toda ação do inferno, todo espírito invasor de Satanás. Eu quero nesta noite profetizar, você está queimado. Todos os demônios do inferno. Quero ter uma noite guardada, protegida. E amanhã, Deus, quando ela estiver navegando nesta BR, seja as mãos do Senhor como condutor para guardar, para proteger, para desfazer do homem ensanguentado, do homem violento, do espírito da morte. E ela está guardada debaixo da proteção divina do Senhor. Deus querido, leva o teu povo debaixo de uma nuvem de glória. Nessa noite Deus está visitando todos os teus projetos. Deus está colocando-se agora. Deus está tirando a pedra do projeto da tua vida. Deus nessa noite está trazendo o consolo da tua alma. Aí existem pessoas que precisam que deixam andar lá na súbia de cúbia. Então Deus tem uma noite abençoada. Glória a Deus, aleluia. Eita, aleluia. Eita, Deus de mistério. Ei, querido, estamos finalizando, mas é tão forte o que Deus está fazendo aqui. O inferno muitas vezes ele já tentou arrebentar até o muro da nossa casa, mas como Satanás ele vem, Deus envia anjos do céu para desfazer as obras de Satanás. Então nessa noite eu estou sentindo algo aqui muito profundo de Deus. Eu estou sentindo uma gente lá que eu não sei como dar conta de ficar de pé, porque grande é essa glória de Deus nesse lugar. Então aplauda o Senhor Jesus. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda, aplauda. Vai forte, vai forte. Vai aplaudir, vai descer, vai baixar. Olha aí, olha a glória, a glória, a glória, a glória. É o Senhor, é poder de Deus. Estenda-se as vossas mãos, que a graça do nosso Deus e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, com todas as igrejas da terra, e todos diz amém. Quem diz amém, aperta a mão de alguém e tem uma noite abençoada, guardada, protegida, em nome de Jesus.